Opa, alô você que não tem mais o que fazer, seja muitíssimo bem-vindo e bem-vinda a este canal novamente. Eu queria falar nesse terceiro vídeo deste ano, certo? O segundo não foi meu, é um vídeo que eu só editei ali, pegando o primeiro episódio da Pantera Cor-de-Rosa, o primeiro dos primeiros, inclusive, para falar sobre discussões que eu acho que não são tão relevantes e como elas podem estar nos direcionando para outro ponto, certo? Um desses pontos é a guerra com a Venezuela, pode vir a acontecer, eu falo disso, pessoal, acho que teoria da conspiração, eu desejo do fundo da alma que seja conspiracionista, isso, seja coisa da minha cabeça, né? Que poucas pessoas que estão pensando a mesma coisa estejam todas enganadas, mas eu creio que, infelizmente, mais uma vez eu estou com a razão. Eu sempre me sinto mal quando eu tenho razão, porque não me serve para nada, né? É bom você estar errado, que alguém te explica e você aprende alguma coisa. A sensação de aprendizado é melhor, é muito mais satisfatória, te traz elementos mais interessantes. Então, assim, essa coisa de estar certo com relação a algumas coisas não tem utilidade individualmente. E é nesse ponto que eu queria demonstrar que muitas brigas da internet acontecem por aí. Um dos pontos que eu vi recentemente é essa questão que é essa uma questão importante, eu acho mais importante do que discutir cor de roupa, até mais, especialmente num país onde a maior parte da população tem pouca roupa para vestir, que é a questão da CLT ser um instrumento fascista. Eu acho que isso a gente pode começar com a discussão, uma das discussões relevantes desse ano. Afinal de contas, realmente a CLT é fascista? Automaticamente vários colegas meus de esquerda já falaram que é absurdo. As leis do trabalho são a consolidação da luta dos trabalhadores por uma reivindicação que foi gradativamente sendo construída. Estão certos. Tanto quanto Paulo Guedes está certo em dizer que é fascista. O fascismo ele nasce da conciliação de classe, do nacionalismo, e especialmente com o objetivo de amortizar a classe operária. Tá? Então, quando foi criada a Carta do Trabalho, ou em italiano, Carta del Lavoro, o objetivo era justamente gerar os direitos mínimos para que o trabalhador continuasse dentro do modelo da política corporativista. Né? Então, inclusive, a carta foi promulgada pelo Grande Conselho do Fascismo, né? Divulgada no Lavoro da Itália, em 1927. O subsecretário das corporações, como a gente também tem os secretários das privatizações, eles tinham das corporações. Né? Ele que elaborou esse processo. E eu queria comentar com vocês alguns dos artigos, especialmente os primeiros. Tá? E é muito importante colocar que o fascismo dizia, ele confirma o apoio aos mais ricos do país, esse é o ponto forte que o fascismo coloca, e ele fala da intervenção estatal apenas quando a iniciativa privada é deficiente. Então ele coloca o seguinte, olha que interessante, ele fala da riqueza, mas quando a iniciativa privada ela não consegue suprir essa necessidade, deve haver uma intervenção estatal. Na prática, o que acontece mesmo. Né? Então, o capitalismo funciona assim. Então, eu vejo no fascismo, eu até falo isso bastante, uma explicação mais real do que é o capitalismo. Ele realmente assume o capitalismo é o Estado intervindo para proteger a economia. A diferença é que o fascismo faz uma defesa do capitalismo nacional. Essa é a parte mais importante que a gente tem que levar em conta. Esse elemento não está presente na política de Jair Bolsonaro. Muito pelo contrário. Antes, a bandeira dos Estados Unidos e a de Israel são as que mais tremulavam ali, mais do que a bandeira brasileira. Que para mim não faz muita diferença. Né?
Ainda que a consolidação ela venha de um resultado de várias e várias lutas, de um processo longínquo e árduo, ela ocorre durante o período varguista, durante o período do Estado Novo. Vargas, além de promover um novo sindicalismo, também promoveu a organização da nova Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados agora ela tem um monopólio, desde o período varguista, da defesa da sociedade brasileira. Antes disso, nós tínhamos o Rábula, que era o advogado sem diploma, e o advogado. Era possível ter as duas questões, mas houve uma defesa de que o advogado deveria ser um indivíduo técnico. Houveram várias outras profissionalizações oficiais do Estado com relação a vários segmentos de trabalho, e isso também foi fator de interesse não só do desenvolvimento das forças produtivas por uma ordem positivista, mas também para desarticular os trabalhadores para que as associações ficassem mais separadas. Mussolini já fazia isso através da organização corporativista, e no sistema corporativista só existiam sindicatos que o Estado determinava, e esses sindicatos eram responsáveis por categorias de trabalho muito específicas. No caso, categorias de trabalho ligadas a uma área de sindicato somente. Exatamente o que temos até agora. Exatamente como foi desestruturado o anarcossindicalismo, como eu tenho 2 vídeos aqui no canal que fala da morte do anarcossindicalismo. Tá? A partir desse sindicato especializado, se matou o sindicalismo de relações de ajuda mútua, que não era oficialmente sindicato dentro das leis do Estado. Para os anarquistas, não estar dentro da lei do Estado significava justamente grande parcela de liberdade. E essa ajuda mútua era o que supria as necessidades que o Estado, teoricamente, deveria fazer. É isso que os anarquistas faziam na época, é o que os anarquistas fazem até hoje. Se você ver os exemplos da Grécia, durante a crise, as comunidades de ajuda mútua são gerenciadas em grande parte por pessoas com ideologias anarquistas. Um dos famosos rábulas que nós tivemos no Brasil foi justamente o Antônio Conselheiro, o líder messiânico de Canudos. Na Revolução de 1930, Vargas cria a Ordem da OAB justamente para controlar os advogados e impedir que eles processem tanto o governo quanto criem qualquer tipo de sistema entre os trabalhadores para se proteger. Não obstante, posteriormente cria o Ministério do Trabalho, e esse Ministério do Trabalho gerencia até hoje as chamadas cartas sindicais. Esse processo das cartas sindicais é um dos elementos também fascistas, e esse é um elemento que Paulo Guedes jamais vai tocar. Porque, pelo contrário, as cartas sindicais passarão diretamente para as mãos de Sérgio Moro. E aqui na internet você vai ver os grandes gênios filosóficos estarem falando: não, que absurdo, Vargas foi tão legal com a classe trabalhadora, mas eles se esquecem que Vargas é um cara de direita. Eles confundem isso porque Prestes subiu ao lado de Vargas porque ele via em Vargas uma possibilidade melhor de condições para a sociedade brasileira do que apoiar as outras propostas que estavam ali em aberto. E aí, até hoje, por isso, a esquerda valoriza Vargas de uma forma que não deveria ser valorizado nos moldes da classe operária. Vargas é um nacionalista, ele é um protecionista do mercado interno, e nisso ele pode estar conciliado com as ideias da esquerda, porém não é uma ideia da classe de trabalhadores. Muitíssimo pelo contrário. Tanto a OAB quanto o sindicalismo que ele cria tem como objetivo fazer com que o governo controle essas organizações e ela não possa mais ser de forma, digamos, espontânea, como nós anarquistas costumamos chamar. A partir daí nós temos o que foi chamado de sindicalismo pelego, ou brincar de sindicato. Então notem bem, ao contrário do que dizem de que o sindicato virou uma bagunça, porque estava sendo, que era uma bagunça antes com os anarquistas, e ele passou a ser sério. Muitas pessoas na época consideravam que ele era um sindicato sério e passou a ser um sindicato fantoche, um sindicato de brincadeira. Isso na época foi falado e hoje em dia a gente vê que tinha muita razão tudo que foi comentado. Então a regulamentação estabelecida pelo peleguismo ou a regulamentação estabelecida por Vargas, o termo pelego vem do couro que é utilizado para se ajudar a montar sobre os animais. É mais ou menos isso que um sindicato como o Sindicato de Vargas vai vir a fazer. A Ordem dos Advogados, com um termo bastante medieval, a referência exatamente às ordens de cavalaria francesas, vai se tornar um instrumento de regulamentação da lei e de
de status para o advogado, que vai eliminar o rabo, o advogado sem diploma, com a justificativa de que é um cargo técnico. Curiosamente, é a mesma justificativa que o Bolsonaro dá para todos os cargos que ele está colocando na presidência hoje, que tem características completamente ideológicas. Então são todos cargos técnicos, não tem nada de ideológico. Inclusive essa expressão de estamos lutando contra ideologias, impõe a ideologia de que não se pode ter outra ideologia senão a própria ideologia dele. A questão não é essa que o Paulo Guedes está colocando. Novamente, o discurso do governo é um discurso de cortina de fumaça. Paulo Guedes afirma: a CLT é fascista, a regulamentação que temos é fascista e nós vamos acabar com ela. Porém, o que é bem provável que aconteça, e já tem acontecido desde momentos anteriores, quando criaram a PL da atividade, de legalização da atividade fim, é que nós venhamos a ter sindicatos ainda organizados pela Carta Sindical, que vai estar nas mãos do Sérgio Moro, e que não vai ter nenhuma regulamentação de lei trabalhista. Então, o único objetivo é fragilizar ainda mais a classe trabalhadora e torná-la ainda mais refém dos interesses da elite e, além disso, mantendo sob o controle tanto a OAB, ou seja, se você não tem um sindicato, você poderia entrar com um processo contra o patrão, mas os advogados vão estar coordenados pela OAB, gerenciados à distância, eles não precisam estar amarrados, mas você tem que se tornar um advogado dentro dos moldes da OAB, ou você vai ter um sindicato pelego, assim como a própria força sindical se tornou, e ela foi criada com esse objetivo. A CUT está amarrada com esses laços, mas a força sindical já é tipo, já que existe uma forma de ganhar dinheiro sendo sindicalista, assim ou serei. Outra coisa que o Vargas obrigou por força de lei é essa questão da região e da atividade. Então, para poder fazer um sindicato, esse sindicato tem que estar em determinada região geográfica do país e deve ater-se a uma atividade, seja essa atividade regional, seja essa atividade específica. Tá? Então, isso enfraqueceu também grande parte do sindicato. Isso é só o sindicato dos trabalhadores. Os sindicatos patronais têm livre acesso geográfico e livre organização entre qualquer tipo de frente, em qualquer modelo, de qualquer espécie de sistema de serviço. Tá? Só para deixar isso bem claro. Então, o Sérgio Moro vai manter a carta de laboro, a parte da carta de laboro que garante que ele vai determinar os sindicatos, então a gente vai ter uns 15 sindicatos de estilo farsa sindical, e também vai garantir que todas as leis trabalhistas sejam extintas completamente. E aí você pode entrar com um processo contra o seu patrão, caso ele seja abusivo ou qualquer coisa parecida, por via dos advogados que a OAB vai ter em mãos e que vai estar controlando. E aí você manda isso para o juiz Sérgio Moro ou então para Damares. Né? Tá vendo como a situação é bonita? Já está pronta para acontecer. Onde que essas coisas se ligam com a possível guerra com a Venezuela? Pois bem, as pessoas vão estar sem recursos, as pessoas vão estar sem emprego, as pessoas vão estar precarizadas no serviço, como já vem vindo ser precarizado desde a época do Temer, com essa lei de precarização e terceirização do serviço. Então a CLT já tinha sido extinta, né, já na essência, agora vai ser na aparência também. O processo vai caminhar para esse lado, e a única opção que você pode provavelmente ter é fazer parte da bacana excursão para ir matar os hermanos na Venezuela. Afinal de contas, se você não tem emprego, você pode, sei lá, costurar roupas, vender comida ou fazer coisas para os nossos queridos soldados e pracinhas que vão estar eliminando a ameaça bolivariana que está lá tentando acabar com o planeta Terra e com a humanidade, roubando petróleo que deveria pertencer aos Yankees. Tá bom? No demais, paz. E esse gesto aqui provavelmente vai ser o nosso movimento hippie aqui no Brasil. Valeu!